Olá, eu sou Emerson Ribeiro, professor de Sociologia do canal UpGeo Atualidades, e hoje o tema da aula é Indústria Cultural. Enquanto roda a vinheta, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e ao final do vídeo compartilhar com seus colegas para que todo mundo possa aproveitar um pouco dessa oportunidade de aprender mais. Bem, para compreender melhor essa ideia de indústria cultural, a gente vai primeiro analisar alguns conceitos de forma separada e depois ver como esses conceitos se articulam nessa questão da indústria que nós vivemos no dia de hoje. Mas afinal, o que é a indústria cultural? O conceito de indústria cultural foi criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, fundadores da Escola de Frankfurt, que era um instituto de pesquisa social que tinha como um dos seus objetivos analisar as transformações sociais do mundo, destacando aqui o avanço técnico-científico e tecnológico e as produções em massa desde o fim do século XIX. Nessa teoria, a indústria cultural representariam os grandes grupos midiáticos que controlariam as grandes corporações de comunicação de massa, determinando os nossos padrões de consumo, de moda, de cultura, de lazer, alienando e alimentando o gosto da população, mantendo todo mundo entretido naquilo que eles achariam que é o correto ou melhor para nós. Mas vamos analisar de forma separada cada um dos conceitos. O primeiro deles seria: o que é cultura? Cultura é todo tipo de registro simbólico que representa uma sociedade em algum momento da história e em algum lugar do mundo. Ele é todo tipo porque ele é muito e é variado, ele é um registro porque ele deixa uma marca na história, ele é simbólico porque ele representa além da matéria do objeto, e ele representa uma sociedade porque ele está associado à ideia daquela população no tempo que ele é criado, superando o tempo e sendo passado de geração em geração. Tudo aquilo que representa uma sociedade, de uma forma geral, pode ser determinado como cultura, seja a moda, seja a música, sejam as construções, seja a religião, a política ou a forma de pensamento. O tango argentino, as construções alemãs, o acarajé da Bahia, a feijoada, que representa a culinária brasileira, o forró do Nordeste ou o chimarrão do Sul. De forma geral, tudo aquilo que o homem produz, onde ele deixa a sua ideia ou o seu conhecimento, onde ele se representa e expressa a sua visão de mundo e supera o tempo, sendo passado como tradição, é uma forma de expressão cultural. Mesmo que não seja analisado de uma forma definida, algumas maneiras de enxergar a cultura seriam a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa, que é o nosso foco de importância nesse momento. O que seria a cultura erudita nesse caso? A cultura erudita envolve todo tipo de produção que exige uma maior elaboração, que precisa ser entendida, analisada de forma crítica, que precisa ter foco para ser compreendida. Este tipo de cultura costuma ser produzido pelas elites sociais e econômicas. Não que seja obrigatório, é claro que a periferia, a população de um modo geral, pode fazer parte desses elementos culturais. No entanto, como ela demanda mais técnica para ser produzida, como ela possui uma profundidade maior, ela, desde o passado, era produzida pelas pessoas mais intelectuais, mais bem abastecidas financeiramente, porque ela dependia de um conhecimento específico. Normalmente, as pessoas também deveriam ter mais tempo, seja para compreender, para saborear essa cultura, ou mesmo para elaborar esse produto, diferente da cultura popular, ok? A cultura popular nasce a partir do povo de modo geral e natural, e é caracterizada por manifestações que expressam a identidade cultural de uma comunidade específica, as tradições da maioria do nosso povo. Nós teríamos aqui como exemplo o forró, nós teríamos aqui como exemplo o carimbó, nós teríamos aqui como exemplo também a capoeira, como eu disse antes, o chimarrão. Nós teremos aqui outros elementos que fazem parte da maioria da população, que é mais aceita e produzida de forma mais comum, representa uma grande escala de pessoas,
mas ainda não é a cultura de massa. Bem, seguindo esse modo de pensar, se a cultura erudita é produzida pelas pessoas mais intelectuais e elitizadas, se a cultura popular é produzida de forma geral pela população, a cultura de massa, então, seria produzida pela massa, correto? Não exatamente. Vejamos a definição de massa nesse caso. A massa se refere a uma grande quantidade de pessoas, mas desconsidera suas individualidades, generalizando seus padrões e modelos. Vejamos o exemplo de um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você pega os objetos, os ingredientes de forma separada. O ovo, o açúcar, o leite, a farinha, o fermento. E você conhece e reconhece cada um desses itens. Cada um deles tem o seu gosto, tem a sua textura, tem o seu formato, tem o seu material totalmente separado. Você reconhece. Quando você coloca todos eles para bater e mistura, ao final você tem o quê? A massa do bolo. No entanto, nesse momento, você não consegue mais definir o que é cada um. Você não consegue reconhecer individualmente o gosto do ovo, o gosto do leite, o gosto da farinha ou o gosto do açúcar. Essa é a ideia de massa. Porque na massa você não respeita, não valoriza a individualidade. Se você pegar uma grande torcida de futebol, quando você olha aquela grande quantidade de pessoas, cada um deles vem de uma família, de uma religião, de uma prática, de um costume, de uma profissão, vem de um bairro diferente, mas você não consegue identificar um por um. Você agora olha todo mundo de uma forma padronizada. Nesse caso, então, podemos definir que não existiria exatamente uma cultura de massa, pois ela não seria produzida pela massa, mas sim uma cultura para a massa, uma vez que essa cultura é produzida por um sistema comercial que vai buscar elementos, padrões na cultura e vai tentar repassar para essa quantidade de pessoas, definindo em si o modelo em que ela vai seguir. Vejamos algumas características da cultura de massa. Padronizar e homogeneizar a cultura. Expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população. A banalização dos conteúdos e características originais das expressões culturais. O empobrecimento da arte e da expressão humana, desvalorizando o artista e valorizando mais o produto. Voltando então para a teoria original de Theodor Adorno e Max Horkheimer, a indústria cultural seguiria o mesmo modelo de uma indústria, ou seja, produzir para vender. O detalhe específico é que ela vai pegar os componentes culturais de um povo e transformá-lo em produtos para vender para a grande massa. Veja outras características dessa própria indústria cultural. A indústria cultural, então, produz em larga escala, de forma massificada e padronizada, gerando mercado de consumo desenfreado e alienação no processo de consumo, forçando uma necessidade irreal de consumir. Nesse caso, então, você seria levado a comprar e consumir diferentes elementos culturais que não representam exatamente o material de origem que representaria um povo. Veja alguns exemplos, desde a música até os alimentos que nós consumimos no dia de hoje. Filmes blockbuster que nem sempre trazem um roteiro muito elaborado, que necessita de uma crítica, um entendimento, e se prevalece da emoção, da aventura, adrenalina e sexualidade. Desenhos que muitas vezes nem representam uma realidade e tentam entrar na mente do jovem para uma alienação, sem ter valores ou que não haja uma empatia direta com as personagens. Novelas que tentam passar uma realidade que nem sempre existe, com valores deturpados, mas que tenta passar para as pessoas que aquele é o modelo. Tenta passar para a gente que a cultura desses povos é igual a estar na novela, mesmo que na verdade seja uma cultura já maquiada. Alimentos que não respeitam a cultura original, sendo alterados na sua origem, não respeitando características que fazem parte da cultura daquele povo. E mesmo a música, que deixa de trazer elementos originais e características culturais e passa a prevalecer com elementos de comunicação de massa, como a sedução, o mega show, o mega evento ou letras de músicas que todo mundo gosta, mesmo que não tenham
uma característica cultural muito elevada. Letras simples, singelas, para que todos decorem e não te obriguem a uma crítica real do que está acontecendo. Com a concentração do capital na mão de pequenos grupos de mídia e comunicação de massa, são eles que vão determinar o que nós vamos achar bacana, legal de consumir, o que nós vamos ver como sucesso do cinema, o que nós vamos ouvir como melhor qualidade de música, o que nós vamos consumir como alimento para fazer parte de um grupo social, a maneira como nós vamos achar que é a beleza, os produtos que nós vamos comprar para que a gente possa se sentir bem com o mundo. Então a cultura de massa vai criar modelos de definição de comportamento, de consumo, de lazer e de própria experiência de vida. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquele like no final, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário, que é muito importante para nós. Agradeço novamente e até uma próxima.